Bom dia, boa tarde, boa noite para todas vocês que nos ouvem. Sejam muito bem-vindas a mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou o Franciola Araújo. E eu sou a Ingrid Moreira. E hoje a gente vai bater um papo cabeça, né, Ingrid? A gente vai tentar aqui trazer uma ideia que, apesar de já ser assim um pouco antiga, ela tem sido tratada ultimamente, né, nos últimos anos dessa década. Quer dizer, nem nos últimos anos dessa década nada, né, que a gente já está no inicinho de uma nova década. Uhum. Então, assim, eu acho, né, para melhorar aqui a minha fala, que ela vem sendo tratada do final da década que passou e está vindo com maior força agora no início dessa década, principalmente depois da pandemia. Eu acho que sim, está movimentando bastante esse assunto. E que assunto é esse? Então, hoje a gente vai falar sobre decolonial, né? Sobre o movimento decolonial. E é um assunto interessante porque ele traz pra gente a possibilidade de epistemologias outras, né? Narrativas outras, histórias outras, coisas que a gente nunca ficou sabendo, porque a história hegemônica não nos permitiu e que agora a gente tem a possibilidade de saber. Então, na ausência da Carol, toca a vinheta. Tá, Ingrid, eu sou um completo zero à esquerda nesse assunto, mas tenho ouvido falar bastante sobre decolonialismo. E é assim, para o nosso ouvinte que não está acostumado ao termo, que nunca ouviu o termo, o que é esse decolonialismo? Então, a gente pode falar assim, tem a questão, né, quando eu comecei, eu comecei falando sobre o decolonial. Mas a gente tem uma ideia assim de pós-colonialismo, decolonialismo, que seria o mesmo que decolonial, e descolonial. Então, é como se depois da colonização, e aí a gente tem que entender da seguinte maneira, porque nas Américas a colonização se deu, né, pela Espanha e por Portugal, mas ainda no século XIX, a maioria dos países, principalmente da América Latina, eles se tornaram independentes, seja por lutas, principalmente na América Espanhola, ou como foi o caso do Brasil, que foi um acordo e, né, saiu de colônia para império e de império para uma república que não teve exatamente assim uma luta, né? Que é o caso brasileiro, que foi um acordo ali entre os nobres, a elite e a influência da época. Mas isso tendo acontecido aqui ainda no século XIX, traz algumas consequências para nós. Só que quando a gente pensa, e principalmente na questão do decolonial, a gente pensa que se aqui a gente já imagina, né, que no século XIX é difícil de pensar que se tornou, não foi mais colônia, quando a gente pensa na questão dos países africanos e dos países asiáticos, a situação foi muito pior, porque eles eram colônias até o século XX. Inclusive, muitos países deixaram de ser colônias da coroa inglesa na segunda parte do século XX. E aí, essa ideia do colonialismo, do que o colonialismo causou em todos esses países, nessa ideia normativa e hegemônica de que a Europa era o centro do mundo, que toda a civilização se fazia na Europa, que os povos periféricos, para eles chegarem ao sucesso, eles precisariam chegar no que a Europa é, e que a Europa meio que estava fazendo um favor de levar a civilização
para essas pessoas, isso causou muitas consequências. E aí o movimento decolonial, ele vem, eu acho que a gente pode dizer assim, que ele vem para refletir sobre uma nova perspectiva, uma vez que mesmo o colonizador tendo saído da colônia e ela ter se emancipado, não necessariamente a colonialidade saiu dos que foram colonizados. Então a gente ainda tem muito essa ideia, né, de que a Europa é o centro do mundo e de que as melhores viagens vão ser para a Europa, de que os melhores países são os europeus, que as pessoas mais civilizadas são as europeias. E isso se dá por essa ideia, pela venda dessa história de que o universalismo é a Europa. Inclusive, quando a gente aprende a história do mundo na escola, a gente aprende sobre o feudalismo. E não é uma coisa que nem aconteceu no Brasil. O nosso complexo de vira-lata é complicado, né? O de fora é sempre melhor. E os impactos desse pensamento colonialista, né, mesmo, né, colonial, esse pensamento, ele perdura, ele tem assim, implicações muito, muito graves, né, na nossa sociedade. E assim, de onde vem essa história do decolonialismo? A gente já sabe mais, agora a gente já tem uma ideia do que ele é, mas de onde é que ele vem? Né? Quem são as pessoas que se importam com isso, que disseram, poxa, vamos estudar? Isso é legal porque na década de 90 existia um grupo, né? Assim, eu não sei se ele existe ainda hoje, ainda enquanto grupo, né? As pessoas estão vivas, estão produzindo, mas eu não sei se ele ainda está como grupo. Mas na década de 90 surgiu um grupo que chamava Modernidade e Colonialidade, que eram de intelectuais norte-americanos e latino-americanos, que cobriam Argentina, Uruguai, México, Estados Unidos, Equador, que estavam conversando e decidiram se juntar para fazer um movimento que fosse a partir da América Latina. Mas é interessante porque, assim, esse movimento, né, esse grupo Modernidade e Colonialidade, e que inclusive tem até eu falei das pessoas aqui da América, mas um dos nomes mais famosos do movimento decolonial é um português, que é o Boaventura de Sousa Santos. E isso também é interessante, né, pensar que o nome mais famoso é ele. Mas esse grupo surgiu na década de 90 porque na década de 80 tinha um movimento indiano que já estava falando sobre, já tinha essa conversa pós-colonial, porque eles já tinham percebido que os estudos de Foucault não eram suficientes para abarcar a ideia de quem era oprimido, né, de quem era subalterno. E aí tem um texto muito famoso, que é um clássico, que é da Gayatri Spivak, que é uma indiana, e que o texto dela chama Pode o Subalterno Falar. Deixa eu falar uma coisa que eu tô ouvindo vocês falarem, e uma coisa que eu mostrei pra Ingrid hoje, falando sobre como que um chanceler indiano vê a situação da Ucrânia e como que ele vê a cobrança que eles estão recebendo, a Índia, por estar fazendo negócio com a China nesse momento e tal, a China relacionada com a Rússia também, e ele falando que a Europa tem uma visão muito centrada neles, do ponto de vista de que os problemas da Europa são os problemas do mundo, e os problemas do mundo são os problemas que a Europa não quer interferir. Uhum. Então ele coloca essa imagem para assim, não pode ser assim. As minhas relações com os países que eu convivo já existem há muitos anos. Só porque a Europa está passando por uma situação como está passando agora, não quer dizer que eu tenho que mudar o meu jeito de lidar com os países com quem eu já convivo. E aí ele levantou isso. Vocês estão me cobrando uma coisa que não faz sentido. A Europa tem que mudar essa visão dela de que os problemas dela têm que ser resolvidos pelo mundo. Elas têm que resolver o problema delas. E a Índia não muda a relação dela com os países porque a Europa está querendo. É basicamente o que a gente tem de relação com o Brasil, né? Os problemas do Brasil são do Brasil. Uhum. Os problemas da Amazônia é do mundo, né? Ou seja, o que importa à Europa, o que importa aos Estados Unidos, independente de onde esteja, é problema deles.
Mas o que não importa, a pessoa está pouco se lixando se nós vivemos uma guerra civil, se as pessoas no Brasil estão passando fome, isso é problema deles, não é problema nosso, né? Exatamente. Pode falar seu nome aí pra ele colocar lá, ué. Meu nome é Júnior, sou o marido da Ingrid e vim aqui só dar uma observaçãozinha que isso tá muito recente pra mim e eu precisei falar. Perfeito, Júnior. As suas intervenções são bem-vindas. Isso, muito obrigado. Fica à vontade. Eu tava falando da Spivak, não era? Isso. E aí, a Spivak, ela fez um texto que chamava Pode o Subalterno Falar? Né? Que se o subalterno tinha direito de ter voz por si próprio e se ele tinha direito de contar sua própria história. E aí, a partir desse texto, se uniu esse grupo, né, aqui na América Latina, junto com Boaventura, porque na cabeça deles, para eles, né, o grupo indiano ainda falava numa perspectiva que a Europa ainda dominava. E aí a ideia do grupo Modernidade e Colonialidade ia se falar de uma perspectiva própria da América Latina para o mundo. E aí, isso que a gente vê na década de 90 e na década de 80, que é quando se fala sobre esse movimento descolonial ou decolonial, se fala dentro dessa pegada. Só que, na realidade, esse movimento ele é muito mais antigo. E ele começa já em 1947, então, assim, no final da década de 40 até o início da década de 60, com a publicação de 3 livros, que é O Retrato do Colonizado, precedido do Retrato do Colonizador, de 1947, de Albert Memmi, O Discurso sobre o Colonialismo, de Aimé Césaire, e Os Condenados da Terra, do Frantz Fanon, que foram escritos muito importantes, escritos assim, divisórios para essa ideia de como o colonialismo, e aí para eles, né, que é o colonialismo francês e inglês, ele tinha tanto como colonialismo inglês e francês tinha deixado marcas severas nos povos. E aí essas três publicações, e aí depois de um tempo, junto com Edward Said, que escreve um clássico chamado Orientalismo, e, né, ele faz essa crítica sobre como que o Ocidente inventou uma ideia do que é o Oriente e como que o Ocidente exerce a dominação sobre o outro a partir das histórias que o Ocidente conta sobre o outro. E aí esses 4 autores juntos, eles contribuíram para uma transformação que foi muito lenta, mas que não foi intencional também, nas próprias bases epistemológicas das ciências sociais. Então, se a gente pensar que o movimento decolonial está forte hoje, que é algo que a gente traz para ciências humanas, para ciências exatas, para ciências biológicas, isso começou no meio do século passado, com esses escritos de pessoas que viveram essa realidade colonial, inclusive o Frantz Fanon. Ele é um autor muito interessante, que vale muito a pena conhecer. Ele tem um livro muito famoso que chama Peles Negras, Máscaras Brancas, que foi a tese de doutorado dele, que ele escreveu, e que a universidade não aceitou, porque ele não podia falar sobre aquilo. E depois virou um livro. E assim, e não aceitou porque fazia uma denúncia, né? E aí o Fanon, ele se vê nesse lugar, né, porque ele é de uma colônia francesa, ele nasceu na Martinica, é um dos espaços até hoje ultramarinos da França, né, fora do território, fora da Europa. A França ainda tem território. Aqui pertinho a gente tem, né, a Guiana Francesa também. Pois é, muito bem lembrado. E aí ele nasceu na Martinica e ele sempre achou que ele fosse francês. Só que aí quando ele chega na França, ele percebe que ele não é francês, que ele é um cidadão de segunda classe.
E que mais? Ele é um cidadão de segunda classe negro, e que todo mundo pontua isso. Então, assim, e aí ele percebe o quanto que a colônia não é tratado como parte do povo. Então, assim, eu acho que começa daí, desse movimento desses 4 escritores, que desemboca depois no grupo indiano, e que tem esse texto muito famoso da Spivak, que vale muito a pena ler, e chega finalmente no grupo Modernidade e Colonialidade, e que passa, né, faz esse caminho todo, esses anos todos, para no final a gente desaguar, e aí isso é uma crítica minha, que na pessoa mais importante das epistemologias do Sul, do epistemicídio, da decolonidade, ser novamente um homem branco português, que é o Boaventura de Sousa Santos. Sendo que a gente tem contribuições gigantescas de várias partes do mundo, e que esses nomes não ficaram tão famosos quanto o dele Então, assim, isso eu acho que é uma coisa interessante de se pensar também. Interessante, porque quando você coloca dessa forma, aí eu fico aqui, na minha mentalidade ainda não decolonizada, eu fico imaginando, mas será que na Europa nós não temos pessoas que de alguma forma eles se impactavam com essas ações, com essas situações, e que elas se sentiam desconfortáveis? Mas isso aqui é fruto da minha mente ainda colonizada, tá? E que isso não tiraria o mérito do trabalho dele, né? Aí eu fico imaginando, realmente não tira o mérito, mas a gente tem pessoas que têm mais lugar de fala do que ele, porque a experiência dele enquanto europeu é do lado do colonizador. Eu posso me sensibilizar, eu posso ter empatia pelo colonizado, mas eu não sofro como o colonizado. Eu não vivencio aquela situação. Ele não é um padre Júlio Lancelotti, né? Eu acho essa ideia que se traz interessante, porque eu assim, imagino que em todas as épocas, em todos os momentos, existiram sim pessoas que não concordavam com isso, né? Eu acho que do mesmo jeito que a gente vive hoje no Brasil, e que tem um monte de gente que não concorda com um monte de coisa que está acontecendo, e algumas fazem alguma coisa e outras não fazem nada. Mas eu acho que, assim, de maneira geral, e aí eu volto até em uma fala que eu trouxe num episódio, acho que foi 77, sobre a realidade entre mulheres e homens. Que a questão, assim, de fato, eu acho que existem pessoas, sim, que ficam incomodadas. Mas ficar incomodados eu acho que não é o suficiente. Porque o Boaventura, né, e aí essa é uma crítica minha, ele, de fato, se sente incomodado, e o trabalho dele é muito importante. Mas já que ele tem todo esse trabalho, já que ele tem toda essa projeção, por que ele não abre espaço na projeção que ele tem para que outras pessoas possam falar? Para que outras pessoas também sejam conhecidas, para que outras pessoas se apoiem no nome que ele tem e também se tornem nomes famosos, por exemplo, entendeu? E isso é uma coisa interessante, porque tem uma mulher que escreve com ele, que é a Maria Paula Menezes, e ela é moçambicana. E a Maria Paula Menezes também trabalha muito sobre essa questão de decolonidade, isso é muito interessante. E ela é uma mulher branca. E aí, no dia que eu descobri que ela era moçambicana, que eu já sabia que ela era uma mulher branca, no dia que eu descobri que ela era moçambicana, eu fui correndo no Google, dar um Google para saber qual que era a porcentagem da população negra e branca em Moçambique. E eu descobri que, assim, Moçambique tem 99% da população negra, de acordo com o Google. O que significa que 1% da população de Moçambique é branca, e Moçambique deve ter um monte de universidades, deve ter um monte de gente que entra na universidade. E aí, ou a universidade moçambicana só tem gente branca lá dentro, mesmo com 99% da população sendo negra, o que pode acontecer, mas, né, pela
concentração de pessoas parece um pouco difícil. E aí, justamente, uma pessoa branca que se desponta para falar de decolonidade, para falar desse espaço. Eu não sei se eu me fiz entender a minha indignação, mas é um retrato de como as coisas acontecem. Porque eu imagino que deva ter outros moçambicanos que fazem pesquisa científica, que trabalhem sobre várias coisas, mas que a gente não tem nem a oportunidade de saber, porque são textos que a gente não procura. Porque a gente aqui do Brasil parte do pressuposto que a África e os seus países não tem nada para contribuir com a gente. Ao contrário da Europa, que a Europa e seus países têm muito a ensinar a gente. Eu estava dando um Google aqui, e aí vamos ver. Universidades públicas em Moçambique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 1, 2, 3, 4, 5 instituições universitárias públicas. Mais 4 politécnicas superiores públicas. E aqui, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui. A mais antiga Universidade de Moçambique, que é a Universidade de Eduardo Mondlane, ela tem 233 anos. É mais velha do que as instituições brasileiras. Uhum. E aí, a população de Moçambique tem 32 milhões de habitantes, que eu também acabei de dar um Google aqui. Uhum. Então, assim, a gente tem o quê? Eu não fiz a conta, deram 16 instituições públicas? Eu acho que é por aí, quer ver? 1, 2, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É, 18. Fora 18. As 18, fora 3 instituições superiores militares. Entendi. Então, assim, 32 milhões de habitantes. Eu não sei fazer essa conta, se isso é um número suficiente, se não é. Mas com certeza deve ter privada ela também. Inclusive, pode ter privada até exportada do Brasil, que isso não custa. A chance é que esses grupos educacionais, hoje eles fazem esse tipo de coisa, né? Tem instituições privadas em todos os lugares, mas é essa questão. Então, assim, será que a população moçambicana não está produzindo nada? Uhum. E não a população moçambicana, né? Porque a Maria Paula de Menezes, ela é moçambicana. Mas será que a população negra moçambicana não está produzindo nada para ser projetada também mundialmente sobre um assunto? Uhum. Assim, essa que é a minha questão. E aí, a colonialidade, ela abarca nesses espaços, porque os autores, né, do grupo Modernidade e Colonialidade, eles trazem a ideia de que a colonialidade, ela atua no poder. Então, tem a ideia de colonialidade do poder, a colonialidade do ser e a colonialidade do saber. A primeira delas, que é a colonialidade do poder, que foi estabelecido pelo Aníbal Quijano, que eu acho que ele... não sei qual que é o país dele. Peruano. Um sociólogo peruano. Isso. Então, ele que trouxe essa ideia da colonialidade do poder para esse movimento, né, de decolonialidade, porque a partir da compreensão da colonialidade do poder, se entende que esse movimento de modernidade, né, quando nasce a modernidade a partir das navegações e que nascem as colônias, a colonialidade do poder, ela atua em 3 elementos centrais que afetam a vida do cotidiano da população do mundo, que o capitalismo, né, a colonialidade do poder, que adentra no capitalismo e no eurocentrismo. Então, hoje, pra gente que mora no Ocidente, a Europa é o centro do mundo. Uhum. Então, tudo que acontece na Europa é problema de todo mundo. Sim. É bem essa a ideia. Então, assim, a gente conhece, às vezes, a geografia dos países europeus, mas às vezes não conhece os países da América Central. Ou as mesmas os países da América do Sul. Uhum. A gente não sabe. E o capitalismo que rege tudo. E aí o capitalismo também ele rege a partir do poder, né?
Quem pode, quem tem dinheiro manda, quem não tem dinheiro não manda, e o dinheiro sempre segue para as mesmas pessoas. E tem um perfil de poder, né? Quem é esse poder? Esse poder está sempre estampado numa figura de um homem branco, heterossexual, que tem posses, que mais? Que é um homem cis também, né? Que a gente pode, né? Para abarcar tudo. E esse é o padrão, esse é o correto, e esse é o modelo de centro. Então, tudo que está perto desse modelo de centro pode ser bem visto, e tudo que está longe já pode saber que será mal visto. Uhum. Então, assim, essa colonialidade do poder, ela interfere em muitas coisas que a gente não tem nem ideia. E aquela ideia, e aí eu volto no que eu falei lá no início, que é a ideia de que a colônia acabou, mas o colonialismo no grupo e individualmente nas pessoas não necessariamente acabou, porque é meio uma ideia de a colônia sai do seu status, mas o colonizado não se vê como independente. Ele ainda continua colonizado, mesmo já não tendo mais o domínio da colônia no seu território. Mas a colônia domina em outros aspectos. Eu visitei uma unidade do Instituto Federal quando estava em construção ainda no Oiapoque, e nós fomos até a Guiana Francesa, né? Eu visitei as beiradas da Guiana Francesa. E é interessante saber que, e também pegando a experiência do meu irmão que trabalhou na Guiana Inglesa, que os alimentos vêm da Europa, ou seja, tudo que você vê que está ali dentro da colônia, ela vem de fora. Não é é como se eles não tivessem muita autonomia para produzir. Você não tem, pelo menos assim, a gente não tem o conhecimento de indústrias que são implantadas naquela área. É mais ou menos esse território aqui é da França, esse território aqui da Inglaterra. Ele é nosso, assim, mas você não tem exatamente um objetivo. É como você falou, né, no caso do Frantz Fanon da Martinica. Você não sabe exatamente o que você é, porque principalmente ali, né, quando você... Eu andei ali pela beirada mesmo da Guiana francesa. O meu irmão mostrava muitas fotos da Guiana inglesa. Quando ele tinha que voltar para o Brasil, ele tinha que ir para a capital, que me falha agora a memória qual é a capital da inglesa, mas basicamente são cidades ali no molde inglês no meio da floresta, e você não tem pujança, né, o que você esperaria, porque vamos lá, vamos imaginar que se eu estou num local que é uma colônia, né, isso aqui é novamente meu pensamento, né, de uma pessoa que ainda não foi decolonializada. Eu imagino que uma colônia de um país desse, hoje, século XXI, deveria ser uma extensão daquele país, né? No sentido de, se eu sou uma colônia de um país de primeiro mundo, eu tenho que, os cidadãos daquele país, eles deveriam também ter as mesmas condições do país que o está colonizando, mas é muito o contrário, né? Você vê ali situações que são completamente adversas. Imagina alguns anos atrás, quando isso ainda era pior, né? Vamos pensar aqui na época medieval aí, que o negócio era muito mais complicado, que quando você tem toda essa questão das colonizações, né, de alguns desses países que a gente tem hoje, que até hoje vivem sob o jugo colonialista, mesmo que você não se use mais o nome, né? Pois é, isso é muito... Isso que você falou é muito interessante mesmo, de ser uma extensão. Mas sabe uma coisa que eu acho muito estranha? É ainda hoje, no século XXI, existirem colônias. Eles não serem emancipados, sabe? Esses territórios ultramarinos não fazem nenhum sentido. E assim, né? E aí pensando na guerra agora, né? Que a Rússia tá querendo anexar território, né?
E aí os países europeus, inclusive a Inglaterra, inclusive a França, né, tentando fazer mediação para que não, deixa do jeito que tá, a Ucrânia com o território dela, não sei o que, nananã. Só que, tipo, a França tem um território aqui na América do Sul. E não só na América do Sul, tem territórios em outros lugares do mundo. Que pra chegar na França demora muito. Como que isso faz sentido? Sabe? Isso não devia nem existir mais. Na minha cabeça, lógico, né? Uhum. Mas na cabeça deles fazem muito sentido. E com certeza eles ganham com isso. Porque com não certeza. Tem, sabe? A gente só não consegue entender o que ganha assim, né? Eu não consigo entender, mas... Mas eu tenho certeza que se tivesse alguém aqui de ciência política, essas coisas, explicar pra gente o que ganha, porque não tem condição. Uhum. Porque ganha. Porque ninguém faz nada à toa. Ainda mais países como esses neoliberais que são forjados no capitalismo. Então, assim, sem condições, né? Então, assim, e essa ideia, né, que você coloca de ainda não ter a cabeça decolonizada, mas eu acho que, de uma maneira geral, nem quem trabalha com isso, de fato, tem. Porque é um eterno movimentar e um eterno modificar das coisas. Porque a colonialidade, ela vem através do poder, né, com a gente, mas ela também vem pelo saber. Tudo que a gente sabe é balizado pela ideia de ciência que nasceu na Europa. Então, sim, a partir do momento que o método cartesiano passou a existir e a ciência começou a existir dessa forma, tudo que é feito desse jeito tem valor universal. E tudo que é feito lá é importante. E tudo que essa ciência diz que está sendo certa, também é vista como certa. Então, o saber também é validado por essa ideia. E se a gente pensar que a gente aprende, né, o que é ensinado pra gente, que quando a gente é novo a gente não tem muita escolha, e mesmo sem ter, e mesmo depois de adulto também, a gente acha que tem escolha, mas a gente também não tem. Então, assim, quem que decide como serão, quais os livros didáticos que poderão fazer parte do pleito que vai para a escola pública? Entendeu? Então, assim, quem que decide que o tipo de filme que a gente vai consumir é europeu e norte-americano, ao passo que a gente não vai ter, sei lá, filmes chineses passando aqui, ou indianos. Então, assim, por que não tem muita propaganda desses filmes? Por que não tem um estreitamento? A Coreia agora, ela tá vindo com os 2 pés no peito para se fazer conhecida e para ampliar a visão que se tem do mundo asiático. A própria Índia, né, com o seu Bollywood, era uma coisa que fazia muito mais, quer dizer, ainda faz muito mais sucesso internamente, né, do que fora. Né? Eu sou um consumidor de filmes de Bollywood e acho sim fantástico. Eu também adoro. Adoro. Eu gostaria de ver mais, inclusive. Tem um que eu amo que chama Banheiro. Gente, eu adoro esse filme. Quem não viu, assista. É muito bom. Momento vamos fazer das nossas indicações. Já. Aí. As indicações já vai no meio. Mas então, assim, tudo isso está relacionado com essa ideia de um poder que escolhe o que o Ocidente vai considerar como saber, o que vai considerar como entretenimento, o que vai considerar como algo que é importante, algo que não é. E nós mesmos daqui da academia, né, que a gente está nesse espaço, a gente trabalha desse jeito. Porque tem a escrita que é científica, e se você não escrever daquele jeito, você está fora. E aí todos os saberes que não são escritos e não são científicos, eles são saberes populares. E aí eles passam na hierarquia, eles têm um menor valor. E aí a ideia de decolonial é você entender que
Não é que eu vou jogar fora toda essa ideia científica europeia que baliza tudo, mas é deixar de lado talvez essa régua hierárquica. Porque existem saberes que são muito importantes, que são importantes para o local, para o Brasil, que a gente não está aproveitando simplesmente porque eles não estão seguindo a norma culta da ciência cartesiana. E aí eles já não são mais, eles não são vistos. Eu assisti uma palestra de um indígena que ele é professor, não sei em qual universidade, agora eu não me lembro. E aí, na palestra dele, ele estava falando que, assim, tudo que não é europeu, balizado pela ciência europeia, é considerado etno. Etnobotânica, etnomatemática, etnociências. Eu tava procurando o termo agora mesmo, porque tem um amigo meu lá que trabalha lá no IFAP, trabalha com etnomatemática, né? E aí eu tava lembrando aqui, não, tenho que ver se a palavra é essa mesmo. É justamente isso, né? E tudo que não vai de acordo com a norma europeia é etno alguma coisa. E aí ele falou assim, não, porque daqui a pouco, eu que tô dando essas palestras, eles vão me chamar de etnogente. Porque é uma caixinha que a ciência europeia aceita me colocar. Porque o que eu faço não é ciência. Porque os chás que a gente toma, os rituais que a gente faz, que promove cura, que promove saúde, que promove vida na nossa população, é ritual. É algo que é transcendente. Não tem valor. E aí quando... E aí ele fala isso, e eu acho muito interessante que aí ele finaliza com a ideia de que, assim, o que está escrito... E aí eu não sei se isso é um pensamento dele ou se já é um pensamento antigo dos povos indígenas, que é uma ideia de que o homem branco só sabe o que está escrito. O que não está escrito eles não sabem. Eles não sabem viver com o que não cabe no papel. Então, e aí isso é uma ideia interessante, porque a gente vive assim, tudo que está no papel. O contrato é no papel, a tese é no papel, a dissertação é no papel, os documentos são no papel, tudo é papel. Que tem seu valor, obviamente, ninguém tá falando aqui que o papel não tem valor, mas que a oralidade também tem seu valor. E a oralidade, ela permanece no meio do nosso povo. Olha quantos ditados que a gente tem que tá aí, todo mundo conhece, vai passando de geração para geração, de geração para geração, e ninguém nunca escreveu. Olha só, eu tava aqui só lembrando de eu gosto muito, assim, na hora que eu vou jantar, vou almoçar e tal, sento ali na frente da TV e assisto algum programa relacionado à culinária, alguma coisa mesmo. Minha esposa diz, mas você não faz nada? Você não faz nada, fica só assistindo isso? E tem um seriado sobre a China, chamado Origens do Sabor. E você vê, assim, as técnicas que eles usam, muitas delas são milenares. Técnicas de fermentação de alimentos, de coisas assim, que você vê assim, cara, esse povo só pode ser de outro mundo, porque a gente não tem, lógico, né, eu tô falando, quando eu falo assim, eu faço uma comparação dessa, é até injusta, porque nós somos um povo recente, né, brasileiro, um povo recente, comparado com o povo chinês lá, toda a tradição dele, mas muito daquilo é oral, né, então são tradições, são conhecimentos, interessante que são conhecimentos científicos transmitidos de geração a geração por oralidade. Lógico, conhecimento científico entre aspas, né? Muita coisa é empirismo, né? Mas que hoje você explica pela ciência. E são coisas assim que, cara, realmente assim, parece coisa do outro mundo. Né? Você diz, como é que a gente ia fazer uma coisa desse tipo? E quanto a gente não sabe, né? Quantas coisas a gente não sabe, porque a gente não está próximo das comunidades indígenas, por exemplo, das comunidades quilombolas, que fazem, assim, que vivem à parte, né? Vivem à parte. Lógico, né? Por opção mesmo do povo, no caso dos povos indígenas, que estão na sua terra nativa, né? São originários, e a gente aqui, a gente acaba não se integrando, que eu acho que nesse caso eu sou a favor que nós nos integremos para conhecer a cultura, né? Eles não são obrigados a se integrar à nossa cultura, porque isso acaba destrói tudo que essa relação com o homem branco, né, nos colocando dessa forma mais geral,
destruidora, né? Completamente destruidora. A gente não consegue preservar nada, né? É o que a gente aprendeu, né? A destruir, a usar a terra para nos beneficiar. E essa é a epistemologia que a gente trata, né? Essa é a ciência que a gente vive. Por mais que existam movimentos, né, da ciência que comprovam que a destruição do mundo está aí por causa que a gente tem feito, mas o que a gente vive é esse lugar. E que aparta. E aí eu achei interessante o que você falou, porque assim, nós somos brasileiros, né? Nascemos aqui no Brasil. A gente tem povos originários. E a gente não se considera como um povo originário brasileiro. E por que a gente não é um povo originário brasileiro? Porque a gente é forjado nessa ideia da colônia. Porque eles que estão lá. E aí essa maneira como a gente se vê e como vê os outros, né, os outros povos, é interessante porque é bem nesse lugar que a colonialidade do saber atua, porque ela impede a gente de compreender o mundo a partir do nosso próprio mundo e viver as epistemologias que são próprias nossas. Então, assim, a gente não trabalha com epistemologias e com uma vivência, com uma narrativa, com uma construção de história e de saber que é brasileira, né? Trazida pelos povos originários brasileiros, o que resta dos povos originários brasileiros, né? Tem isso ainda. Então, assim, isso que nos impede de ver o mundo a partir do nosso próprio mundo, e a gente vê o mundo como se a gente fosse externo, né? Com esse olhar externo, é onde que a colonialidade do saber ela abarca em todos nós, e abarca principalmente nas escolas, porque tem um lugar onde você constrói isso de maneira sistemática, massificada, do que o currículo escolar. Muito fácil. Você faz o dia do índio como se fantasiar de índio fosse uma homenagem, mas você não aprende nada sobre as culturas indígenas, você não aprende nada sobre nada da terra, sobre Exatamente. nada. A gente não sabe nada sobre os quilombolas, esse assunto nem toca na escola direito. E é interessante que quando você tem uma escola, uma universidade, dentro de uma área onde a comunidade indígena, por exemplo, ou a comunidade quilombola, e eu falo isso assim, eu junto essas duas porque elas estão muito presentes lá no Amapá. O que você faz na escola é o que está pasteurizado no currículo. Você não busca entender as vivências, ou seja, quem vai à escola, que pertence a esses grupos, ele tem que se moldar e ser moldado à pasteurização do currículo. O que eles conhecem, os saberes dele, ali não influencia em nada e muitas vezes é visto com preconceito, né? Sim. Muitas vezes é visto com preconceito. É verdade. Isso que você contou é muito real. E assim, e é muito triste a gente pensar que por conta desse preconceito, que é algo que é praticamente construído, eu acho, né? Que a gente pode dizer, construído ao longo da nossa trajetória educacional, social, política. A gente não se aproxima de outras vivências, de outras realidades, de outros saberes. E isso é muito ruim, porque a gente ainda tem essa ideia de que os indígenas, eles não são civilizados como nós. A população brasileira tem essa ideia. E é uma ideia, assim, que é muito, muito estranha, porque é uma ideia muito antiga e que ela não se desfaz com novos conhecimentos, ela não se desfaz com pessoas públicas indígenas que têm se despontado, né, na realidade nacional. Isso não se desfaz. Quando eu tava lendo eu tô lendo o livro da Lilia Schwartz, que é o Espetáculo das Raças,
E ela traz, né, que no começo do século XX tinha toda uma ideia, né, que até entrelaça com o Museu Nacional, que é a ideia de que o Brasil ia levar a civilização para os povos indígenas. Isso em 1902, no final do século XIX. Aí o Museu Nacional entra, tem a Expedição Rondon, tem um monte de coisa. Eles fazem coisas assim, terríveis, inclusive, né, no final do século XIX, que tem até a exposição de uma família indígena, da pessoa mesmo, eles expõem lá. E aí tem toda essa ideia que nasce ali de levar a civilização, e aí eles vão captando recursos para levar a civilização, o povo brasileiro, dar recursos para levar a civilização para os indígenas. E aí a gente chega em 2022, a gente tem duas pessoas que estão desaparecidas na floresta, ninguém sabe, e aí o presidente, que tudo bem, não é alguém assim muito intelectualizado, mas aí ele vem a público falando que era perigoso esses dois homens saírem em expedição, visto que eles estavam em território selvagem. Território selvagem? Que território selvagem? Sabe? E se ele estivesse falando, por exemplo, da ideia de que tinha animais selvagens que atacariam esses homens, era uma coisa, mas não é sobre isso. É sobre os povos que estão lá. Então, assim, ainda hoje se tem essa ideia de que os povos indígenas não são civilizados como as pessoas, que eles não são nem gente. E isso aparece nas falas. E isso é ruim, porque isso mostra o quanto que a gente não se sente pertencente da terra e o quanto que a gente é impedido de ver a nossa própria epistemologia, que são dos povos da terra, porque a gente está apartado deles por essa ideia ainda colonizada que está envolvida na população brasileira, que não entende e não enxerga os povos originários, nem a floresta amazônica, como parte do seu território, como algo digno de proteção, coisas do tipo. Bem, e assim, eu não sei, isso novamente é uma reflexão que eu faço. As pessoas, né, que hoje sofrem todo tipo de preconceito, muitas vezes se calam porque, e aí assim, de uma forma muito generalizada ou generalista, porque a gente vive muitas vezes uma situação que nos leva à letargia. Normalizado, né? E aí você vê de vez em quando alguém acordando da Matrix, tomando a pílula azul ou vermelha, agora nem lembro mais. E aí você vê que aquela pessoa, ela acorda e diz, poxa, mas ele tá num papel, por exemplo, de vítima e a situação faz com que a vítima passe a ser o culpado, né? Então assim, e aí você diz, poxa, mas isso é normalizado, é sempre assim, com as pessoas pobres, pretas, é sempre assim. Não, mas não deveria ser. E aí você vê que uma pessoa começa a acordar e começa a falar, e aí você começa a ter uma situação diferente, mas muitos povos, eles não têm essa voz, né? Mesmo o preto, que tem aí uma proporção tão grande na nossa sociedade, existe um esforço muito grande de calar e de invisibilizar, né? Não existe preconceito no Brasil. Isso é mais um caso isolado daqueles 300 milhões que acontecem diariamente, né? É bem isso. E aí uma coisa que você falou, né, que chamou atenção, que é a ideia de sempre ter essa força que você precisa falar. E aí, às vezes, ou é colocado nesse lugar do mais um caso isolado, numa lista imensa, ou uma pessoa branca fala a mesma coisa e ela é super sensata, ela super advoga pelas causas, ela é isso, ela é aquilo. E assim, isso é uma coisa muito interessante, porque eu acabei de lembrar agora de um evento num TEDx, que a Thaís Araújo falou sobre o filho dela, né, que ela tem medo
né, que o filho dela não é uma criança que pode sair sem camisa correndo na rua. Porque até provar que aquela criança preta é filha da Thaís Araújo, do Lázaro Ramos, até descobrir que nariz de porco na tomada, muita coisa pode ter acontecido. E aí eu lembro, né, que ela falou isso, e que é uma dor que eu nem tenho filho, mas que é uma dor que eu tenho, porque eu tenho esse medo de dar à luz a uma criança que eu sempre vou ter medo de que ela tá fazendo, se ela tá correndo, se ela tá bem vestida, se ela tá limpa, se ela tá suja. Porque se ela tiver só suja, aconteceu qualquer coisa na escola, sujou a blusa e vier andando na rua, ela não é considerada uma criança que sujou a blusa na rua. Ela pode ser uma pessoa de rua, uma criança de rua. Então, assim, e aí eu lembro que na época saiu vários memes, as pessoas procuraram na internet que ela tava no... Como é que fala? Num shopping, e aí tinha um segurança do lado, e as pessoas falaram, por que o filho da Thaís Araújo não pode correr na rua? Porque o segurança não deixa. E aí, pouco depois, a Giovanna Eubank e o Bruno Galhaço, eles falaram sobre essa mesma temática para os filhos deles. E aí eles foram, assim, tidos como heróis do Brasil, sabe? Então, essa é uma realidade que se qualquer pessoa que para pensar, percebe essa diferença. E aí a gente pode pensar que é uma coisa assim, mas vocês estão falando assim, isso é uma coisa muito militante, não sei o quê, nananã. Mas só que antes disso, da gente pensar que isso pode ser uma militância, antes disso, isso é uma coisa que foi construída em nós. O padrão de onde vem o saber foi construído em nós. O padrão do que é confiável foi construído em nós. O padrão de quem promove conhecimento e faz ciência foi construído em nós. O padrão do que é belo foi construído em nós. E foi construído por essa ideia colonial. Então, assim, é algo que perpassa e que vai muito, muito além do que a gente está falando aqui hoje. É uma ideia que vem sendo implantada desde que o Brasil virou colônia e os outros países também. Essa ideia de que a Europa tem a civilização, ela tem o saber, ela tem o poder, e a partir disso, tudo vai ser... tudo que é bom vem de lá e fim. Então, essa ideia, né? E aí eu tinha falado há muito tempo, que eu acho que a gente até perdeu nessa conversa, sobre a colonialidade do poder, do saber e do ser. Essa colonialidade do ser é justamente isso. A gente não enxergar as nossas próprias subjetividades. O que de verdade a gente gosta, o que a gente não gosta. Entender esse lugar de que as experiências que a gente vive e as violências que são físicas e simbólicas, que são todas naturalizadas, elas são naturalizadas porque acontece num corpo que não é o corpo padrão. Então, e isso é interessante. Inclusive, eu tenho para mim que essa síndrome de vira-lata que a gente tem, ela impacta justamente sobre a colonialidade do ser. Porque a gente se vê como inferiorizado. A gente se vê como inferior, porque a gente sabe quem é o superior. E ninguém precisa falar, mas a gente age assim e vive dessa forma. Tudo que a gente busca é para chegar nesse superior. Sim, é o padrão. Eu me lembro que hoje eu estava falando para uma turma, né, falando sobre do ensino médio aqui em Catalão, fui convidado para dar uma palestra para eles, e aí fui falar sobre o eu pesquisador. E aí eu colocava algumas questões, como por exemplo, nós não devemos desistir dos nossos sonhos, mas nem todos os sonhos são possíveis, né? E aí eu colocava a situação, o pessoal até riu, eu disse, olha, eu queria ter nascido homem branco, herdeiro de uma mina de diamantes, né, e me chamar Elon Musk. E aí o pessoal dizia, não, mas isso é biológico, não tem como. Eu digo, sim, mas tem muita coisa que não é biológica e eu também não vou conseguir. Por quê? Porque as oportunidades não são dadas de forma igual para todo mundo. Marcos Pontes, que dizem que é astronauta, né, ele visitou o espaço,
né? Ele só fez isso, visitou o espaço, mas de astronauta e mesmo. faz né? propaganda do travesseiro da NASA, que não é da NASA. Né? Então, assim, ali você tem uma situação, mas um astronauta mesmo, você precisa de... São centros de treinamento que não estão acessíveis a todo mundo. Você precisa de muito tempo investido em pesquisa, em ciência, para que alguém se projete numa carreira como essa. E por mais que um brasileiro que saia lá do Oiapoque, por exemplo, queira, isso não quer dizer que ele vai conseguir. Isso quer dizer que eu devo desistir do meu sonho. Não, você não deve desistir do seu sonho. Você tem que permanecer focado no seu sonho. Mas você deve ter a consciência de que, muito provavelmente, você não vai alcançar esse sonho. Você vai acabar descobrindo alguma coisa que o realize e que não seja aquilo que você tanto almeja, né? E não é porque a pessoa não tem condições de ser um astronauta. Eu acho que essa é a parte principal. Que a pessoa tem que entender que não é por causa dela, é por causa do sistema que está ao redor. E o sistema nos faz pensar, ele funciona mais ou menos assim, nessa fala que você citou aí da Thaís Araújo e do Gagliasso, é como assim, eu penso muito numa fábrica. Uma fábrica, o chão de fábrica ele é composto normalmente, em grandes partes de fábricas, pelo corpo preto. E o corpo preto ele vai lá e diz assim, olha, se a gente fizer isso aqui, vai melhorar o processo. O patrão, que normalmente é um homem branco, ele diz, eu vou contratar uma consultoria, que é um homem branco. O homem branco diz, você fizer desse jeito vai dar certo. Aí o cara vai lá e faz a mesma coisa que o operário falou que dava certo, ele não acreditou, mas tem que ter um consultor. Aí vem o consultor e diz assim, isso aqui se você fizer vai dar certo. Aí os operários dizem, isso aqui se fizer vai dar merda. Mas como foi um consultor branco que disse, não, vai fazer assim. Aí o que acontece? Dá errado. E o cara que tava lá dizendo, olha, vai dar merda. Não, a culpa é sua, porque o consultor disse que dava certo e vocês fizeram errado. Você não executou direito. Então assim, eu vejo essas relações da sociedade muito assim, nesse nível de fábrica, né? O que é uma coisa triste, né? Muito triste. Mas isso que você falou que é num nível de fábrica e acontece nas fábricas também. E é muito isso mesmo. É uma questão assim... Teve um dia que eu falei com minha psicóloga que eu não queria nascer tudo igual. Queria morar no mesmo bairro que eu morei, estudar na mesma escola que eu estudei, ter o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma condição financeira, tudinho igual. Eu só queria ter nascido branca. Pra ver o que ia acontecer comigo. Sabe? Porque é diferente. Eu vejo que as pessoas, elas têm mais paciência, elas têm mais carinho, elas têm muitas coisas, sabe? E são coisas que são subjetivas, que não necessariamente a pessoa percebe, mas o fato dela não perceber mostra que o sistema está funcionando tão bem que eu entendo que aquela pessoa é digna de paciência, carinho, sabedoria, confiança, e outra pessoa não é. Simplesmente... Tipo, eu não conheço nenhuma das duas pessoas, mas não é. E a mesma situação da fábrica. Essa ideia de que só porque a pessoa que é chão de fábrica falou, e geralmente as pessoas de chão de fábrica são negras, falou porque o corpo preto, ele não tem condições de oferecer pra gente nenhuma ciência. Que ciência que você conhece? Apesar de existirem muitas. Mas a história do mundo começa com a Grécia. Começa na Europa. Inclusive, você falou das técnicas lá da China milenar, né? Tipo, 5.000 anos antes de Cristo já estava fazendo um monte de coisa. E o que a gente sabe dessa história? Inclusive, quando a gente aprende sobre história universal, a gente sabe nada. Sabe só que tinha um rio azul, um rio amarelo, uma sociedade chinesa nasceu ali no meio dos dois rios porque eles descobriram a agricultura e a agricultura tinha que acontecer perto do rio. É isso que tem nos livros didáticos. Enfim, sobre o Egito, por exemplo, que fez milhões de coisas, mas que o History Channel dedica horas da sua programação para falar que as pirâmides foram construídas por alienígenas. Se a Europa não deu conta de construir a pirâmide,
só pode ter sido construída por ele. A gente compra isso, a gente assiste isso, e isso vende. Só que isso pode, assim, né? Hoje eu vejo, também acho, assim, absurdo, super engraçado. Mas só que isso vai plantando nas pessoas quem realmente produz ciências e quem não produz. Uhum. Porque se você pensar em um cientista, as pessoas pensam em Einstein. Sim. Enfim, se não tiver parecido com ele, já não é cientista. Não, nessa palestra de hoje, eu mostrava, assim, falava sobre alguns cientistas, e assim, a imagem que eu colocava era do Einstein, né? Eu digo, então me digam agora alguns cientistas que vocês conhecem. E aí o pessoal falava alguns e tal, mas normalmente é europeu. E aí, acho que a segunda foto da apresentação era da Jacqueline Góes. Eu disse, vocês conhecem essa mulher? Ninguém conhecia. Eu digo, aqui ó, vocês não conhecem? Mulher, preta, baiana, e foi responsável por uma das descobertas, assim, o sequenciamento genético, um dos mais rápidos para o Covid. Ela estava na equipe, ela foi uma das responsáveis por isso. Mas o quê? É brasileira, é preta, é mulher. Como é que eu vou conhecer? Uhum. Eu vou conhecer os cientistas homens. Ninguém citou, por exemplo, Marie Curie. Mas o nome de homem não sai da boca. 2 Nobels em categorias diferentes. Uhum. Então, assim, a gente pensa que não, mas o negócio está muito arraigado, né? É muito arraigado dentro da gente, e a gente reproduz isso de forma involuntária, né? E a gente não para pensar. E por isso que é importante falar sobre isso, para despertar esse lugar de que isso é um projeto mesmo. É uma ideia de colonizar para além do espaço da colônia mesmo. De colonizar os corpos, de colonizar as mentes, de colonizar tudo. Então, assim, a gente está aqui falando de ciências, né? Eu toquei no caso do Egito, mas só que, por exemplo, muitas coisas, né? Não só as pirâmides, mas muitas coisas que se a gente pode pensar. Tem a primeira, acho que a primeira cirurgia que se tem datada tá em um papiro que aconteceu no Egito Antigo, né, que era chamado de Kemet, e que ele hoje está em exposição no Museu, acho que de Nova York, e tem o nome da pessoa que achou, que é Stuart ou alguma coisa. Então, assim, um papiro com um nome inglês. Então, assim, fazer cirurgia não é ciência? Não precisa de método científico para fazer uma cirurgia em alguém e a pessoa continuar viva? Não é possível, precisa. Então, assim, forjar... esqueci o nome da palavra. Forjar ferro forjado, metalurgia, né? A metalurgia, forjar ouro, bijuteria. Não precisa de conhecimento científico para isso? Não precisa de conhecimento científico para fazer extração? Porque a gente tem uma ideia, né, que as pessoas não param para pensar, que os escravizados que foram trazidos para o Brasil, por exemplo, eles tinham conhecimento. Não tem condição de um português, um espanhol, saber fazer plantio de cana-de-açúcar, que é coisa que dá nos trópicos. Onde que eles nasceram num canavial, por um acaso, lá na Europa? Pouco provável. Pouco provável. Assim, se chegou aqui e se tinha plantação de açúcar, de cana-de-açúcar, é porque a agricultura já era uma ciência. E a plantação da cana-de-açúcar já era uma ciência. Se chegou aqui e fez extração de ouro, é porque isso já era do conhecimento de extração de ouro. Inclusive, tem no livro do Laurentino Gomes, ele traz numa passagem que no século, sei lá, não sei se 7, 8, a extração de ouro já era uma coisa assim, muito comum nos países africanos, né? No continente africano, ainda não era dividido em país, como a gente conhece hoje, no continente africano, e que as crianças nasciam
e já conviviam com aquilo e elas já eram levadas para aprender a fazer mineração. E aí o Brasil minerou toneladas e toneladas de ouro, que enriqueceu toda a Europa, para ela contar a história do jeito que ela bem quis. E não é possível que as pessoas achem que um português parou para ensinar um tantão de africano para fazer mineração de minas subterrâneas, inclusive, que estão em pé até hoje, para que a mineração fosse feita. Então, assim, são coisas meio que óbvias que a gente não pensa. Então, assim, já existia ciência, mas ninguém conta essa história, porque quem conta a história é a Europa. E só quem pode produzir ciência, só quem tem condições de entregar o saber científico e todas as técnicas de mineração, todas as técnicas de agricultura, todas as técnicas sofisticadas de qualquer coisa, só pode ter nascido na Grécia. Não pode ter nascido em nenhum outro lugar. Esse papo, né, que era para falar sobre um tema, acabou que a gente fez hoje nesse episódio uma introdução ao tema, né? Introdução ao tema. Então, é verdade. Acho que a gente vai ter aí... Olha, eu sempre fui prometendo, eu tenho que voltar a todos os episódios, porque o que foi que eu prometi de tema que a gente não retornou, mas esse aqui a gente retorna. No episódio 2, inclusive, eu ouvi ele, eu não fazia parte do podcast ainda, eu ouvi, e vocês prometeram várias coisas, eu anotei no meu caderno, tá? Eu tenho que voltar em todos os episódios, ver o que foi que eu prometi, o que foi que a Carol prometeu também, que a Carol promete demais também, né? E a gente tem que revisitar alguns assuntos, trazer mais alguma coisa. Então, esse fica sendo um episódio sobre uma introdução ao decolonialismo, onde a gente tem muita coisa para falar. E em um próximo episódio, eu sempre digo assim, não no próximo, mas em um próximo episódio, a gente vai falar sobre o ensino de ciências decolonial, né? Que eu acho que é o teu tema, né? Você trabalha com isso, né, Ingrid? Eu tô entrando nesse tema agora. E, assim, é um tema muito interessante, muito difícil, porque a ciência, ela é completamente europeia. Então, como decolonizar algo que nasceu para promover a colônia, né? O colonizador, na verdade. Que nasceu para promover o colonizador. E eu vou trabalhar com isso agora no doutorado, principalmente nos museus. E os museus servem de quê? Desse baluarte colonizador para mostrar para todo mundo o quanto que a colônia consegue tudo que ela quer e guarda tudo que ela quer. Olha, então assim, para dar eu sei que nem todo mundo gosta, nem todo mundo tem acesso, mas eu vou deixar para vocês uma dica de livro e também série acredito que vou só confirmar aqui, mas eu acho que essa série ela deve estar na HBO Max, deixa eu ver aqui, isso mesmo, que é o Lovecraft Country. Ele é um seriado, acho que tem um ano e meio, 2 anos, creio, que ele retrata uma série de fatos, né, para quem curte jogos, para quem curte RPG, da literatura do H.P. Lovecraft, um grande racista, e que ele teve a obra dele adaptada recentemente, aí tá na HBO, nessa seriado Lovecraft Country, onde mostra as atrocidades que os negros sofriam nos Estados Unidos, mas com uma temática aí mística, né, dos mitos de Cthulhu, um negócio bem maluco, mas assim, que mostra algumas cenas, não cenas reais, né, mas ele é baseado em fatos reais que aconteceram nos Estados Unidos, dessa perseguição aos negros. E aí eu acho que pode fazer com que a gente, né, tenha uma margem para entender um pouco desse movimento, a necessidade de trabalhar esse movimento decolonial e tudo mais. Tem algum recadinho? Você tem alguma dica, né? Deu uma dica lá no meio do episódio? Alguma dica aqui para finalizar? Dei mesmo, mas eu vou dar outra dica. Eu queria convidar, né, quem tá ouvindo, vou deixar uma dica de livro, que é Máscaras
Peles Negras, Máscaras Brancas, do Francis Fanon, que eu falei dele. Mas eu acho que vale a pena a leitura, sim, é uma leitura importante. E quem sabe, né, num próximo episódio, algum aí pra frente, a gente não faz um episódio só sobre esse livro, que é muito interessante também tratar e ver como que essas relações, elas entram em todos os lugares, inclusive na academia, né? Então é isso. Perfeito. Então, eu queria muito convidar todos vocês que foram sempre, né, muito resilientes, chegaram até o final do nosso bate-papo, nos acompanhando. Nós estamos nas principais plataformas, né, de distribuição de podcast, de música. Ajude o nosso projeto a crescer. Nós estamos muito felizes com os resultados que estamos obtendo nos últimos meses. O podcast está crescendo, mas a gente sempre pede, né? Divulga com os teus amigos. Algumas pessoas, elas não têm o hábito de escutar podcast. A gente sabe que alguns temas que nós trazemos são muito relevantes. Não é uma militância por militância, né? A gente faz um exercício de reflexão sobre temas que são muito importantes. E para vocês que nos ouvem a partir do Spotify, considerem, ao ouvir os nossos episódios, nos classificar lá. Pode dar 5 estrelas se você curtiu, isso nos ajuda bastante. E para aquelas pessoas que não ouvem nessas plataformas, nós também temos os episódios na nossa página, aluzdocandeeiro.com.br, e também no nosso canal do YouTube. Então, algumas pessoas assinam o YouTube, né? O YouTube Music, ele sobrepõe ali nos aplicativos, você pode tirar e o negócio continua tocando numa boa, né? Lá você não vai ver, nenhum deles você vai ver, né? Os rostos, as reações dos nossos telespectadores, dos nossos anfitriões, mas vocês nos acompanham, vocês nos ajudam, e eu espero que muito em breve nós possamos fazer mais uma daquelas promoções e trazer mais pessoas para esse convívio conosco. Além disso, nós temos um grupo lá no Telegram, então se você quer falar sobre os episódios, quer dar opinião, quer participar, entra lá no Telegram, o link está na descrição do episódio, você será muito bem-vindo e a gente pode com certeza enriquecer essas discussões que são trazidas para cá. Então, Ingrid, muito obrigado pela aula, foi fantástico o bate-papo, eu realmente penso como um decolonizado, como um colonizado, preciso me decolonizar e para todos os demais, até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.